de ontem, 7 da noite até agora. Engenheiros, olha aí no dia da engenharia. Engenheiros têm 6 dos 10 maiores salários médios do Brasil. Meu Deus. Olha aí, mas hein? merece, né? Mas não é os engenheiros do Havaí. Nós estamos montados aqui no... Que andar é esse? Terceiro, quarto? Nós estamos aqui no terceiro andar. E não nas caímos. edificações. Não caiu. Alguém verdade. pensou nesse negócio aqui. Alguém levantou isso aqui com segurança. Essa verdade. estrutura. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Opa, vai de novo. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro Aí. Por que botaram conversou, os engenheiros do Havaí ali? porque eles também são engenheiros que ganham bastante entendi. dinheiro. Mas na verdade são arquitetos, faziam arquitetura na Isso. URGS. Mas são No engenheiros fim, da no fim, música. Conhecem eles? músicos, É, né? exato. E aí, descobriram os salários médios de todas as profissões do Brasil. Tá. E fizeram um ranking das 10 maiores. Com certeza E o jornalista não está. Não. Qual que é a maior, Gomes? Jornalista não tá na lista. É porque Radialista profissão também mais não. eu acho. Radialista também. Radialista, se bobear, não entra na É, 100. radialista eu já nem contava. Radialista, 100 maiores. Não entra. Olha, Não. Décimo piores, maior salário médio, que é o quê? Tu pega os maiores salários e os menores do Brasil e faz a média. Boa. Tá o engenheiro eletricista e eletrônico. 9.489. Ganha bem. E aí vai daí pra cima, tá? Nono lugar, pesquisadores de engenharia, que não conta como engenheiro, porque ele é da área da pesquisa. Porque ele também entra como tecnologia. Oitavo lugar, mais um engenheiro de produção, qualidade e segurança. Meu Deus, nós escolhemos errado. Sétimo maior salário médio do Brasil são dos médicos clínicos, que ultrapassam a faixa dos 10 mil reais mensais. O clínico é o do postinho. Pode não, ser um não clínico necessariamente. do posto, O médico pode ser um- clínico pode trabalhar no em qualquer hospital. lugar, o posto é só o Clínico meio. geral. É. Clínico geral. Isso. Isso. Sexto lugar, geólogos, oceanógrafos e geofísicos. Ah, isso seria legal de fazer, né? E aí daí pra Isso é cima legal. é praticamente só engenheiro. Quinto é engenheiro mecânico. Quarto é engenheiro químico. Terceiro me impressionou um pouco, mas deve ser pela regulamentação da profissão e também por não existirem muitos, que são os diretores de espetáculos, Ah, que ganham em média Maravilhoso. 11.716 mil reais. É que deve ter ali uma porcentagem da bilheteria que vai pro cara também, tudo mais. Segundo salário médio Calma, mais alto do expectativa, Brasil é do engenheiro de Minas, e agora, número 1. que é o engenheiro de computação, que ganha R$13.794 de salário médio. Médio. A média do salário no Brasil, a média, né? Do que mais ganha, porque menos ganha, a média é R$3.225. Dá 3.225 aí. É a média do salário. Ah, mas no Brasil. então de todas as profissões que existem, O engenheiro de computação é o Brasil que é ganha quem o maior salário. A média. é quem a tem mais média- chance de ganhar bem no Brasil. Já Já? arranca legal, já. Já arranca Pra mim ficou meio confuso. Mais que um médico, por Pois é. exemplo, a pica das galáxias da cirurgia plástica. Mas ele tá falando a média, né? porque existem milhares de cirurgiões plásticos. O pica das galáxias ganha muito bem, mas tem muitos outros cirurgiões Entendi. plásticos que não ganham tão Entendi. bem. Então é a Baixam- média. Borini, Explicou bem. nosso E amigo baixam- Borini, ganha muito bem. Exato. E eles baixam o salário Entendeu? médio. É a média. É que nem o clínico, não é todo clínico É que ganha nem bem. jogador de futebol. A gente Claro. conhece Claro. os fenômenos, mas como tem um monte de Série B, Série C, semi-amador, semi-profissional, Claro. eles baixam a média e o jogador de futebol não está entre os Perfeito, salários médios perfeito. mais altos do É Brasil. porque só 1% dos caras que jogam bola ganham bem. Exatamente. Que nem pegar o Perfeito. salário do Porã e fazer a média com a gente. Não Comparar dá. Não com o tem meu, como. Não tem como, né? É, não dá, é Tá bem. irreal. O negócio verdade. é a pessoa se Tem que dedicar na concordar. profissão que escolher, né? Porque vão ganhar bem os melhores. Por isso que eu tô aí, né, bom. Rodago? No Por isso, digital, olha onde é que tu tá. @rafinha.menegaso. É isso aí, ó. Precisamos faturar ali. Fazendo entregas. Estudo diz que mudanças climáticas estão aumentando taxas de rinite alérgica. Mas bom. esse é o mínimo, Olha, né? é possível. Ah, não é de Eu hoje. sofro Mínimo, muito né? com isso. É verdade. Mas tu não tem a impressão de que hoje as pessoas sofrem mais? Que as pessoas dizem mais que sofrem? Eu tenho a impressão que tem antes mais eu sofria diagnósticos, mais. né? Antes tu sofria mais? Eu acho que sim. Então tu vai contra a cultura, Rafinha, porque... Ah, todo dia ele faz As- isso. Não, mas Rafinha é isso contra a cultura. Todo normal, dia, né? Não é nenhuma novidade. Não, porque as pesquisas do ano 2000 Não, mas nem pra é contra a cá... cultura, é 10 contra a anos. tendência. É, 10 anos ele tá assim. Mas Do eu ano acho que 2000. depois que eu quebrei o nariz e operei o septo, melhorou tu muito. pode ter Foi tirado por ali causa alguma disso, coisa que é. te trancava. Fez cirurgia de É. troca de sepso? Não, do septo. Não, septo. Aquela cotovelada num Grenal lá. Ele botou um septo feminino no nariz dele. Porque basicamente o que é a rinite? A rinite ela é um sintoma do teu corpo pra expulsar o excesso de pólen que tu aspirou. Pólen. Então, isso normalmente Pólen. através de espirro, Fruit tosse, coceira na garganta, etc.
Como hoje o mundo tá mais quente, isso consequentemente gera mais pólen no mundo todo. Pólen. Como tem uma maior concentração de pólen no mundo, as pessoas sentem mais rinite. Ah, perfeito, Gomes. Baú, meu treino Gomes. muito bem, Gomes. Pô, parabéns, doutor. Tá vindo bem hoje, hein? O doutor Pólen por tá exemplo, muito bem. na estação que a gente tá agora, que é o outono, agora até tem, acho que uma movimentação de pólen, porque as árvores perdem as folhas, né? tem. Mas as pessoas têm rinite forte durante o inverno, por exemplo, muito Sim. associado à temperatura, É. e não Mas necessariamente começa- E a umidade questão do também, pólen. né? É o meu Pois Pois Eu é, tô vivendo isso então lá em acho que, casa. será que é só o pólen que causa rinite? Não, ele é a maior causa da Ah, rinite. tá. Aham. Ele é a maior Porque eu causa acho da que rinite. aqui no sul Só a que gente tem uma antes- questão de umidade. Só que E eu antes- vejo que é uma março coisa a local, julho é o período. porque o Alexandre sofre muito com rinite quando está aqui, né? Sim. Por conta da umidade que tem aqui, Aqui em no outros lugares. estúdio? Não, no sul. Essa aqui no não sul. é pra ele, Entendeu? ele tem que estar em outros lugares É que melhores. dependendo do lugar que tu tá, tem mais ou menos umidade. Por exemplo, tu tá aqui em Porto Claro. Alegre, tu vai a Sim, Pelotas, sim, é muito mais úmido. úmido É ainda do que verdade. aqui. E É tu vai a verdade. Aí tu Bagé, vai a menos. São Paulo, É é verdade. úmido, Por isso vai que o ao Rio, Alexandre já é não viaja menos, pra ti. entendeu? É mais Exato. seco o lugar É. e tal. É. Muda. Tá bem. Tá. Mais um destaque do Pretinho, destaque, meu irmão? um jovem holandês da pena. Da Holanda, Borbô. Da Holanda, eu não tem? sei se ele se ele está na Holanda, mas ele é da Holanda. Nascido na Holanda, é holandês, Borbô. Jovem holandês. Vamos lá, Borbô, tamo. Puta, eu vou te jogar essa lata de leve Ah, na faz testa. isso, faz Ah, isso. joga. Não, Mas primeiro bebe toma. primeiro, É, bebe exato. primeiro, porque, Não, mas né? aí não vai machucar a vazia. É, mas Mas é aí pra, vai ficar só com pra mais testar. energia. Mas vai aí jogar tu mais joga forte. e eu dou um cotovelaço. Tá. Eu te Joga, ajudo. joga em mim, mas joga. Jovem holandês acorda de cirurgia no joelho falando apenas inglês. Ele se esqueceu do holandês. Acontece, Não é? acontece, já vi no Google. Síndrome do sotaque estrangeiro. Bah. Eu não sabia que essa Cara, vou te dar doença um existia. toque. Não sabia que essa doença existia, de repente pode ser disso que o Rafinha sofre. É, às vezes eu só falo inglês. Não, mas Sem operar o joelho. Sem operar o Imagina joelho. se opera. Não durmo Normalmente muito. é causado Mas por foi o nariz. uma forte injeção de anestesia no corpo. Não. Essa é uma doença que Tá, ela- mas só um pouquinho. O menino já falava inglês, Não. mas tem uma outra língua. Não, aí que tá. Ele é holandês, Rodaica. Ele não fala inglês, ele não sabe a Fluente língua. ele não falava, ele tinha noção. Oh, Tá, my mas de onde é que God. Ah, mas veio, eu- então? Que Aí tinha que que estar tá, dentro não. Bebia, da... falava fluente. Ele é holandês, sofreu uma lesão jogando futebol. Aí precisou operar o joelho. Aí deram uma anestesia geral nele. Acontece. E aí, quando ele acordou, ele acreditou estar nos Estados Unidos e falava fluentemente o inglês. que E pior, loucura. ele não entendia o holandês. Que loucura. E sequer conseguia pronunciar palavras em holandês. Gente, que estranho. E Como aí- acontece, a cabecinha da pessoa. E Eu vi aí- na Sônia Abrão, um cara que era músico e... Ah, da Sônia Abrão. Sério, ele sofreu um acidente. Eu vi na Sônia Abrão. Ele sofreu um acidente, mas ele foi na cabeça. E aí ele só falava tipo o Dr. Ray, tá ligado? Sim, o Dr. Ray. Isso aí, ele falava só mas aí ele falava inglês. Deu um negócio na cabeça dele e só falava inglês também. Mas isso é uma loucura, porque ele tinha aprendido inglês. Não sabia falar só Pois é, da português. onde é que Ele não veio, falava né? fluente. Estranho Mas é- isso. Aí, coisa- psiquiatras foram analisar o caso desse Bem jovem dizer. e conversaram com os pais dele. E os pais dele falaram: olha, ele teve inglês, sei lá, acho que como todos nós tivemos, no colégio Básico. criança. O básico ali, as cores, os números. E ele falava com o sotaque, assim. E ele, Sotaque, fala e ele com- inclusive, acreditava estar nos Estados Unidos. Ele dizia que ele Tá, era... isso ficou pra sempre ou durou Não, um tempo? durou... Normalmente isso dura 30 minutos, os médicos falaram. Gente, então tem que Olha vender essa anestesia pra quando as pessoas precisam, por exemplo... Vão fazer viajar? uma- Não, preciso fazer uma apresentação em inglês. Toma ali um Isso. pouquinho do negócio, entendeu? Parla, pá, e depois... Só que aí, normalmente isso dura 30 minutos. o tempo de uma uma apresentação, consequência do Roberto. pós-operatório da anestesia em pessoas muito loucura. específicas. É um caso raro. Só que aí foi passando uma hora, foi passando duas, foi E passando ele não três, voltava. E ele não voltava e mandaram ele pra casa. Não, ele tem que repousar. E aí ele foi demorando uma semana até voltar. Repouso e chá. Ele foi demorando uma semana até lembrar do holandês, até entender o que as pessoas diziam pra ele. Aí Eu ele perguntava tu e o Aí ele holandês. foi- Ah, que pavor deve dar no cara, né? Ele ia Imagina. Não, mas ele não sabia, ele não lembrava. Não Ah, lembrava. bom, não lembrava. Ele Ele achava que era queriam americano. fazer O favor uma- dava dos outros É? em volta, né? Uma E aí ele cirurgia no tava- outro joelho. Aí diziam que cada dia que ele Ele dormia, volta bilíngue. falando holandês. dormia e acordava, era como se ele fosse recuperando
sendo o eu dele, digamos. Tipo a Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Isso, aquele a filme é Drew muito Barrymore, ela mesma. Mais ou menos, porque ela Drew esquecia de novo. Barrymore. no dia. Agora que eu entendi. Isso, como se fosse a Drew Barrymore. Baita filme. Que tem o Israel Kamakawi. Isso. Isso, baita. Pá, que filme bom, né? Vamos assistir detalhes. 1h25, mulher descobre que é casada com o próprio cunhado. Meu Deus. tá brincando. Não, aí não dá. Mas como assim, cara? O que aconteceu? É só no papel, tá? Ah, bom. Tá, mas olha o tamanho do Xabu que vai dar, rolo. o tamanho da confusão. Biritinga, onde é que fica Biritinga, Rafinha? No Brasil. Biritinga. Qual o estado? É, eu acho que é... Biritinga. Biritinga é coisa... Minas Gerais. É Bahia. Tá bem pertinho. Bahia, lá em Biritinga, a Fabiana é casada com Acel Menezes, é o nome do rapaz. Celo Menezes. Acel. Céu, meu. Não, Celo Menezes não. Acel Menezes. E aí, ela foi no cartório, alguns anos depois, e aí ela foi atualizar os documentos dela e disseram, o seu marido, o Abel Menezes. E ela disse, não, O Adão? o Abel é o meu cunhado. O Abel é o irmão do Acel. O meu marido é o Acel Menezes. Ela falou, Meu não, mas Deus. aqui no cartório a senhora é casada com o Acel Menezes. Não, só um pouquinho. Aí ela disse, não, só um pouquinho. O meu marido é o Abel Menezes, que é o irmão dele. Tal, tal. Abel e Acel. Deve Isso. ser 3 irmãos. Tem o Adel também. São dois Abel, irmãos, no Acel. caso. Abel, Eu Acel faço e Adel. sucesso hoje no mundo Adel, inteiro, engenheiro de inclusive, o computação, ele, Acel. o Adel. E aí disseram, não, a senhora no papel está casada com o irmão dele. A senhora, na prática, pode ser casada com uma no papel aqui no cartório, legalmente a senhora é casada com este. Olha Aí só. E aí isso tá gerando uma série de problemas burocráticos que eles chamaram a Globo pra tentar resolver o problema deles. Por quê? Chamaram a Globo. É. Coisa Chamou boa. o Celso Eu vou Russomano começar a de chamar a Globo. Globo também. Porque eles Eu não, também. Porque eles não conseguiram resolver, problema em Rodaica. casa, eu vou chamar a Globo. Por exemplo, o Acel, Hoje no que Globo Repórter, é o marido solteiro, que lava a louça. é solteiro. Ah. Ele tá com problema pra ser promovido no trabalho dele. Por quê? Querem a certidão de casamento dele. Só que ele não é casado. Porque no papel, legalmente, a empresa dele foi ver os documentos dele. Ele é casado, então manda a tua certidão de casamento. Ele falou, não, mas eu não sou casado, eu sou solteiro. Bah, Que levou a que geladinha. treta. Vai levar E a aí, geladinha, né? ele não consegue ser promovido. Tá, mas um dia, Alguém errou, Rodaica. eles foram no cartório se casar, ela e o marido que ela conhece, não era o irmão, e todo mundo assinou um papel, preencheu seus documentos. O que que acontece que o outro Pelo deu- jeito, assinou todo do mundo irmão? errou. O cartório... Casado. Não é ele- possível, gente. Casado dá As problema pessoas até nisso, assinam né, o Rodaica? negócio. Porque os dois... Pra que vale uma assinatura? Eles não são gêmeos. Eles nasceram com um dia de diferença. Os dois são de agosto, mas um é do dia 26, outro do dia 25. Na mesma cidade. Com um ano de diferença. E aí, provavelmente, isso deu problema lá na cidade. Como é uma cidade pequena, deve ter dado alguma confusão. Meu Deus. Consequentemente, o que estão dizendo? Se ela foi casada no papel com um, beleza. Eles estão tentando fazer o divórcio, porque oficialmente ela está casada pra ela casar com outro. Só que ela não vai poder casar com outro, porque por lei no Brasil, tu é proibido de casar com ex-sogros ou ex-cunhados. Mentira que não Porque pode. divórcio não pode, tira meu irmão. parentesco direto de ex-marido e ex-mulher. Ou seja, se ela se separar no Ah, papel... mas eu acho que tu não é necessariamente parente do teu sogro, do teu Não, cunhado, Rodaica, né? Não. eu te juro... Se fosse uma coisa de sangue, até ok. verdade. É a lei. É Bom, proibido. acredito que seja lei, porque na tem lei pra justiça tudo, né? não é possível se casar com um ex-sogro ou ex-cunhado, pois parentesco por afinidade não se extingue com Tá, o não, mas divórcio. eu acho que como ela chamou a Globo agora, Ah, mas Não. agora vamos resolver. vamos resolver. Vai ter um porque... Globo Repórter, Porque um teve Caco um Barcelos. erro, então na verdade esse casamento ele nem tem que ir pro divórcio, ele tem que ir pra anulação. Daí vão dizer, já perdeu o prazo de anulação, mas tem uma coisa... Que foi em 2012. Mas tem uma coisa específica acontecendo, entendeu? Ela vai brecha da provar, lei. só descobriu agora. E aí a justiça entendeu? tá dizendo isso. Tá, mas só um pouquinho. Desde 2012 é assim. E tu te deu conta em 2025. Mas Mas tu quem é não- que olha esses troços? Se tu não precisa, tu ninguém fica de tarde É, se tu vendo não a precisa, tu não olha. certidão Ah, de vou- casamento. Tu O nem cara não olha, vai nem enquadrar sabe a onde é que certidão de casamento, né, cara? Perde até a Fala por certidão ti, dos Porã, se tu filhos, não é sabe feliz. cadê? É que nem quando sou pedem feliz, mas o não preciso comprovantezinho que tu votou. Tu só vai achar ele no dia que te pede. Aquele que te entrega quando tu vota, Eu sabe? nem quando me pede. Viu? eu Tu nem acho sabe aquilo. onde tá Não aquilo. sei. Inclusive, já me disseram que tem que guardar aquilo, né? É. Que agora é eletrônico. É eletrônico. É. Muito QR bem. Code. Ah, já perdi tudo. Foram estes os destaques do Pretinho Básico para esta tarde de quinta-feira, 1h30 da tarde. Vai tocar o sinal da Atlântida. Quer ver? Ó? Vai tocar agora, ó. Vai rodar. Olha aí. Nossa. Olá, pretinhos, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo Olha bem, que tudo interessante o que essa nossa ouvinte trouxe aqui. E respeitem porque é médica. Vejamos.
Os homens crescem ouvindo que precisam estar sempre disponíveis, que precisam dar conta do recado e nunca falhar. Esse pensamento é fruto de uma construção social baseada em padrões de masculinidade tóxica, reforçado tanto pela cultura quanto pela mídia, especialmente no mundo pornográfico. Sou psicóloga e meu TCC foi baseado no comportamento dos homens frente ao consumo de pornografia. E posso afirmar, os filmes reforçam estereótipos irreais. Neles, os homens têm um desempenho sobre-humano, estão sempre disponíveis, sem pausas ou conversas, criando assim expectativas distorcidas. Verdade. Essa exigência faz com que sintam que não podem ser vulneráveis, como se o desejo sexual fosse uma obrigação e não algo natural, que pode variar de acordo com fatores físicos, emocionais e contextuais. Essa crença de que o homem é sinônimo de virilidade faz muitos adoecerem e evitarem procurar ajuda. Eu acho interessante esse espaço que vocês abrem para o diálogo, mas é preciso desconstruir essas crenças. Homens não precisam performar, desejo não é obrigação, sexo não é competição. Se você sente que o seu desejo sexual está afetado, procure ajuda médica e psicológica. O problema pode ser muito maior do que a falta de desejo da mulher que está ao seu lado. Aí, Léo, ó. Nada como alguém que sabe o que tá falando. Sabe o que me ocorreu aqui enquanto eu li o e-mail dela? Eu tava lendo o e-mail dela e pensando em outra coisa, por isso que várias vezes eu me atropelei aqui. Recentemente a gente trouxe como notícia aqui no programa um consumo maior de pornografia pelos adolescentes, né? Sim. Porque a gente sabe que hoje as relações... Tá muito mais acessível. E as relações hoje, elas acabam demorando mais pra acontecer, porque os jovens, eles estão mais dentro do quarto, né? Nas relações virtuais, a gente não tem essa coisa do presencial. E aí, pro jovem, tipo assim, vamos pegar o menino lá que nunca transou. Léo. A referência dele é completamente o pornográfico, né? Claro. É pra muitos homens há muitas gerações. Acredito que sim, mas eu até acho, Porã, que como antigamente, vamos dizer assim, os homens e as mulheres, eles se relacionavam antes, tinham outros métodos. Eu acho que hoje a relação física, ela é mais difícil. Tanto é que o consumo por pornografia aumentou, as pessoas começam a se relacionar mais tarde, enfim, tem uma mudança no comportamento. E aí eu fico pensando nessa galera adolescente que inicia a sua vida sexual desta forma e não tem referência alguma da vida real. Sim. O quanto de trauma e de problema isso pode trazer pra vida do cara. Só na pornografia, né? E outra, que relação ruim que ele vai ter com uma mulher de verdade. Claro. Sim. Baseada zero em carinho, em prazer, em alegria de estar junto, A mulher entendeu? como um mero objeto de prazer. Exatamente. Ou seja, a gente está reforçando uma masculinidade tóxica, como ela traz aqui, quase sem pensar, né? De uma forma automática, oferecendo verdade. isso pra quem não tem experiência nenhuma e zero referência. É verdade, meu irmão. É grave. Verdade. Mais Que é uma legal coisa grave os na tios vida. do Olha, interior. Eu entrei numa casa de entretenimento muito jovem. Mas é eu que não não- perdi a virgindade ali. Mas não deixa também Só de deu uns ser uma beijinhos. experiência mais fria, né, Rafa? Não, é mais frio. Não, claro que é. Mas eu só Porque tenho um touch eu ali, ó. acho, tá? Eu vou falar pela menina, mas eu acredito que pelos homens também. Eu acredito que tu ter uma primeira relação sexual, tu nem precisa Não é. amar a pessoa, porque também ninguém ama tanto assim quando é adolescente. Mas assim, minimamente com um carinho, Total. meio que desejando que aquilo ali acontecesse, investindo naquele momento, envolvimento tendo aquele emocional, momento né? feliz de tu poder proporcionar aquilo pra pessoa e a pessoa E pra ti uma descobrindo troca. aos poucos os dois, né? Pô, isso deve ser muito mais bonito, né? Foi minha primeira Ir lá namorada. e pegar uma É isso mulher e fazer o ato só porque tem que romper ali uma barreira. Não, e olha, ser pagando, Eu mais tenho uma virgem. experiência na minha vida com 15 para 16 anos. O pai de um amigo do colégio, colega do colégio, amigo da vida, o pai deste amigo com 15, 16 anos, bota aí, porra, quantos anos pra trás? Pô, tá com 57. 40. Ele reuniu o filho e mais 3 amigos do filho. Tu era um deles? Eu era um deles. Tá. E nos levou até Madrigal. uma casa dessas de entretenimento, que ficava aqui no massagenzinha, bairro uma sauna. Cristal, aqui Uma no bairro casa de Cristal. relacionamento. Garotone, Isso. foi no Uma Garotone. casa de relacionamento capitalista. Eu não vou lembrar o nome da casa. Garotones. Não vou Tipo lembrar o o nome da executivo casa. na Farrapos que tinha Aí nos chegamos neste local, ele nos larga na frente, descemos do carro, ele já tinha combinado tudo com todo mundo lá dentro. Nós descemos do carro, entramos, era uma tarde chuvosa, talvez fosse inverno. Quem vai de tarde tem minha pau. Sim, porque era aula de manhã, Era aula de e era manhã. de tarde. Ah, que vida, hein?
Cara, mas imagina, ele queria nos proporcionar, Claro. ele queria nos iniciar na vida. Agora vocês vão virar homem. Os guri apavorados. Os guri Foi apavorados. constrangedor. Eu, por exemplo, entrei no lugar, fiquei sentado, petrificado no lugar. Lugar fedido, cheiro de cigarro, de álcool, então nem um pouco confortável lá dentro. Ah, depois o cara vê que é, né? Eu fiquei lá, nada aconteceu, não fiz nada. E dos outros 3, um só fez. Ah, E não era nem o filho dele. Olha aí. E aí, cara, foi meio traumático aquilo. Anos depois eu vim Tu volta lá. a namorar a filha dele. Olha só. Do cara que te levou. Do cara que me levou. Que loucura. Namorei a filha dele. E ela sabia desse episódio? Aí eu contei o episódio pra ela, olha aí. obviamente. O seu pai, E hein? ela disse assim, ô pai. E ela, tipo isso, o meu pai não tem Ô, jeito, né? pai. As crianças Mas é já que entraram na culturalmente eu escola acho que os agora. homens tinham muito isso, né? Mas Meio é que que uma tinha, obrigação de claro, proporcionar a de tu iniciação não sexual. ser mais Mas, virgem. gente, isso é tão machista É e é muito, tão claro. prejudicial pro menino, porque É muito ruim. talvez nem seja o momento dele ainda, talvez não seja a experiência que ele quer viver. Exato! Sabe? Alguns, e né, aí Rodaica? tá. Ai, mas pelo amor de Deus, sabe? Não, Rodaica, Tá, eu vou as falar crianças aqui, aí então. entram. Eu vou falar A aqui. única Eu coisa que até vou te aconteceu dizer comigo. assim, ó, se Eu fosse uma perdi experiência Não, não. incrível, que tu vai Moça num da lugar vida. incrível. Isso, e vai encontrar aquela maravilhoso. mulher que é Não, o padrão de beleza que o Não. menino vê na revista. Isso. Mas dificilmente Eu também perdi, não eu era. perdi a virgindade namorando. Mas antes, uns primos meus de Guaporé disseram assim, ó. As crianças já entraram agora, eu acho que dá pra falar, Ah, né? então eu acho que não, escolhe as sabia? Mas palavrinhas. tu já né? avisou, Não, ele já assim, avisou. não, Baixou o parabéns. volume e baixou. É, na real, Ela. nós estamos na hora. Não, tu vai conhecer uns peitinhos diferentes. Daí eu entrei no lugar, só uns toquezinhos assim, tinha umas pipocas. Tu tinha quantos anos? Popcorn? 15, tinha umas era pipoquinhas, matinê. queijinho, pum, e aí pá. Mas não rolou nada. E 2, Tinha 3 queijo beijinhos. pra comer e pipoca. Não, o não tinha beijinho é bom, pipoca. velho. Pipoquinha. Pipoca, Tá. Hollywood na mesa, até Sei. deu uma tragada. É, porque eu meu fiquei Deus do nervoso. céu. Eu não podia ver uma fumaça. Era uma coisa Ah, linda. pipoca e teta, que Mas baita depois- tarde. Ali no exemplo. Pipoca com teta. Coisa linda. Eu vou contar. Pipoca e teta na tarde, por aqui. Eu perdi a minha virgindade. da sessão da O tarde. que é, Léo? Pipoca e Ficou teta. debochando aí, fala. Não é deboche. Ela tava Não é debochando. não é deboche. Como é que tu perdeu? Eu com a profissional do sexo. Eu Ah, também. Que não é piada. Eu Isso juro. é triste, isso é triste. Não é triste. Foi horrível. Foi bom? péssimo. Não foi, a foi minha foi legal. horrível. A minha tava sem nenhuma vontade, cara. Tu também foi na profissional? Da profissional. Eu perdi. A minha os foi assim, amigos ó. meus Isso aí. estavam indo numa casa, perto da casa dela, ali perto da Coriga, Rafinha. Ah, eu Era sei ali qual perto é. da Coriga. Tinha uma casinha lá que as gurias Sim. atendiam. Acho que é do Casa lado de um Velha, posto ali. Eu Casa saí Velha. numa noite nessa. Atendiam. Ué, Numa cara. noite tipo essa do Fetter, assim, tava- chuvosa, já tava um clima ruim, assim, já entrei um frio na casa gelada, cara. Bah, o E troço. aí, cara, Os caras não foi pegar uma legal. coisa ali, não pega Eu mais. cheio de expectativa, Nós tava cara. jogando muito isso. louco. Nós tava jogando Foi sinuca. péssimo. Eu, o Flores, o Rabicó e o Gordo Pablo. E o Gordo Pablo falou: Gordão, é hoje que nós vamos tirar essa virgindade. Entra no carro. Chegamos na frente do Josefines. Aí, Josefines. aí a primeira Isso que era em veio. Rio Grande? Claro que sim, Big River. Ah, que Aí veio a moça, muito, muito bonita, e aí ele negociou com ela. Quanto? Aí o valor lá negociado. E aí, só que ela falou, eu saio às 2. E era 11. 3 horas? Não. Era 11 da noite que a gente foi lá, Ah, ela ia saía às fazer um 2. extra. E aí ela, não, vai na minha casa. Eu falei, vamos na casa dela então. Ah, tá. Aí fomos jogar um snook de novo. E os guri, vai tranquilo, Aí, então, relaxa. 3 horas tal. de ansiedade 3 aqui, ó. horas de Imagina. nervos. Eram 2 3 horas de bola 8 aqui. Cara, ó. e eu nervosaço, aí os guris vão comer um X. Eu falei, não, eu vou. não. Aí chegamos na casa da moça, os guris me vou comer só largaram. uma coisa hoje. Aí subi com ela. Aí a melhor frase que eu ouvi foi assim, ó. Tu te importa de eu tomar um café antes que eu tô com fome? Aí que deprê, Aí eu falei, pera, eu esperei 17 anos, eu espero 10 minutinhos. Aí ela tomou um café, aí fui comendo bolachinha, tomando um Nesquik, conversando comigo, falou da vida dela, né, que contou de onde ela era e tudo mais. E aí daqui a pouco ela pegou e falou, vamos? Eu falei, vamos. Vamos ali. Bah, que troço emocionante isso, E aí, cara. Bah, que horror. mas acontece, referência. 20 minutos para as 2 da tarde. cara? Vou Eu abrir sei. aqui então. Alexandre, o mestre, logo após terminar sua faculdade de Direito, pilotava sua moto distraído quando, num sinal de pare, ele passa sem parar, mesmo em frente a uma viatura do BOP. Ao ser mandado parar, toma uma atitude de espertalhão. Chega o policial. Boa tarde, mestre, por favor, documento da moto e habilitação. Mas por que, policial? Não parou no sinal de pare ali atrás. Eu diminuí?
E como não via ninguém, eu passei leto. Exato, documentos da moto e habilitação. Gafanhoto policial, sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e falar? Aí o policial, a diferença é que a lei diz que num sinal de pare deve parar completamente. Documento e habilitação. Não sabe, gafanhoto policial, sou bacharel em direito e eu sei suas limitações de interpretação de texto de lei. Proponho ali o seguinte, se você me explicar a diferença legal entre diminuir e falar, eu lhe dou os documentos e o policial pode multar, mestre. Se não, vou embora sem multa. Policial, positivo, mestre. Por favor, descer da moto aí. Aí o mestre desce da moto, o mestre desce e aí a galera do BOP baixa o cacete. Pá! No pum, mestre? Socorro! Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Topa, pum! Fala, pelo amor de Deus! E aí o policial... Mestre, o senhor quer que a gente pare ou diminua? Boa, hein? Forte abraço, Tiagão de Primavera do Leste de Muito MT. boa. MT Valeu, Mato Tiagão. Grosso. 18 gente do Pretinho Básico. 2 mineirinhos foram se alistar no exército. O que você veio fazer aqui? Perguntou o coronel com toda a gentileza. Eu vim aqui fazer o quartel. Não, o quartel já está feito. O quartel já está pronto. Você veio aqui servir a pátria. Tá me entendendo? Entendeu bem? Ah, sim, entendi, sim, senhor. Aí o coronel continuou. O que é aquilo ali? Apontando para a bandeira do Brasil. E o mineirinho, aquilo é uma bandeirinha verde. Bandeirinha verde não, a partir de agora aquilo ali é a sua mãe, tá entendendo? A partir de hoje aquilo ali é a sua mãe. E agora vai pra fila, sai da minha frente. Todo sem graça, o mineirinho sai e vem o seu primo, o segundo mineirinho que foi se alistar no exército. O que você veio fazer aqui? Pergunta o coronel. Eu vim aqui servir a pátria. Ah, muito bom. E apontando pra bandeira pergunta, e o que é aquilo ali? Aquilo ali é a tia Lilica, mãe do meu primo. Ai, que amor. Eu acho que faltou detalhe de eu dizer que aquilo ali era a bandeira, mas ficou subentendido, né? Não, a galera entendeu, não, a galera entendeu, cara. Tia Lilica, mãe do primo. Vamos explicar a piada. Mandou agora. aqui um Assim, ó. sininho de 10 centímetros. Tá. Opa, entendi. Sininho Já bateu o sininho. de 10 centímetros. Baralhinho. Rodaica, Eu tô te ouvindo, sininho de 10 centímetros. pegou? Peguei, óbvio, né? Este e-mail é pra contar uma história engraçada do meu irmão, que inclusive já é falecido. Ah, que bom que tu avisou. Que bom que tu... Quero que A fique gente agradece. eternizada essa história num episódio do Pretinho Básico. Estávamos um dia ele e eu conversando e comecei a explicar que existem vários tipos de corpos femininos e que algumas mulheres têm o sininho um pouco mais avantajado, outras um pouco menos, outras têm o sininho bem escondidinho. Eis que ele me pergunta: mas existe sininho de 10 centímetros? Ah, não era de pênis que ele tava falando. Agora eu entendi. E aí ele responde pro irmão dele, cujo nome é Léo: Olha aí. não, Léo, Eu não tenho. 10 centímetros já é demais. Ih, o mano. O mano que- caiu. Ao que o Léo O responde: mano caiu. puta merda, chupei. Meu Deus. Tá bom. Foi bem, foi bem. Muito bom. Ah, eu não sei, porra, é? Não. Agora número 1. Que é o engenheiro de computação, que ganha R$13.794 de salário médio. Médio, a média do salário no Brasil, a média, né, do que mais ganha, porque menos ganha, a média é R$3.225. Dá 3.225 aí. É a média do salário Ah, mas no Brasil. então de todas as profissões que existem, O engenheiro de computação é o, Brasil que é ganha quem o maior salário. A média. é quem a tem mais média- chance de ganhar bem no Brasil. Já Já? arranca legal, já. Já arranca É, pra mim ficou meio confuso. Mais que um médico, por Pois é. exemplo, a pica das galáxias da cirurgia plástica. Mas ele tá falando a média, né? porque existem milhares de cirurgiões plásticos. O pica das galáxias ganha muito bem, mas tem muitos outros cirurgiões Entendi. plásticos que não ganham tão Entendi. bem. Então é a Baixam- média. Borini, bem. nosso E amigo baixam- Borini, ganha muito bem. Exato. E eles baixam o salário Entendeu? médio. É a média. É que nem o clínico. Não é todo clínico É que ganha nem bem. jogador de futebol. A gente Claro. conhece Claro. os fenômenos, mas como tem um monte de série
Série B, Série C, semi-amador, semi-profissional, Claro. eles baixam a média e o jogador de futebol não está entre os Perfeito, salários médios perfeito. mais altos do É Brasil. porque só 1% dos caras que jogam bola ganham bem. Exatamente. Que nem pegar o salário do Porã e fazer a média com a gente. Não Comparar dá. com Não o tem meu, como. Não tem como, né? É, não dá, é Tá bem. irreal. O negócio verdade. é a pessoa se Tem que dedicar na concordar. profissão que escolher, né? Porque vão ganhar bem os melhores. Por isso que eu tô aí, né, bom. Rodago? No Por isso, digital, olha onde é que tu tá. @rafinha.menegaso. É isso aí, ó. Precisamos faturar ali. Fazendo entregas. Estudo diz que mudanças climáticas estão aumentando taxas de rinite alérgica. Mas Tá esse bom. é o mínimo, Olha, né? é possível. Ah, não é de Eu hoje. sofro Mínimo, muito né? com isso. É verdade. Mas tu não tem a impressão de que hoje as pessoas sofrem mais? Que as pessoas dizem mais que sofrem? Eu tenho a impressão que tem antes mais eu sofria diagnósticos, mais. né? Antes tu sofria mais? Eu acho que sim. Então tu vai contra a cultura, Rafinha, porque... Ah, todo dia ele faz Ah, isso. Não, mas Rafinha é isso é contra a cultura. Todo normal, dia, né? Não é nenhuma novidade. Não, porque as pesquisas do ano 2000 Não, mas nem pra é contra cá... a cultura, é 10 contra a anos. tendência. É, 10 anos ele tá assim. Mas Do eu ano acho que 2000. depois que eu quebrei o nariz e operei o septo, melhorou tu muito. pode ter Foi tirado por ali causa alguma disso, coisa que é. te trancava. Fez cirurgia de É. troca de sepso? Não, do septo. Não, sexo. Aquela cotovelada num Grenal lá. Ele botou um septo feminino no nariz dele. Porque basicamente o que é a rinite? A rinite ela é um sintoma do teu corpo pra expulsar o excesso de pólen que tu aspirou. Pólen. Então, isso normalmente Pólen. através de espirro, tosse, coceira na garganta, etc. Como hoje o mundo tá mais quente, isso consequentemente gera mais pólen no mundo todo. Pólen. Como tem uma maior concentração de pólen no mundo, as pessoas sentem mais rinite. Ah, perfeito, Gomes. Baú, meu treino Gomes. muito bem, Gomes. Pô, bem. parabéns, doutor. Tá vindo bem hoje, Será hein? que O doutor Pólen por tá exemplo, muito na, bem. na estação que a gente tá agora, que é o outono, agora até tem, acho que uma movimentação de pólen, porque as árvores perdem as folhas, Tem, né? tem. Mas as pessoas têm rinite forte durante o inverno, por exemplo, muito Sim. associado à temperatura, É. e não Mas necessariamente começa- E a questão umidade do também, pólen. né? É o meu Pois Pois Cara, eu tô vivendo isso então lá em acho que, casa. será que é só o pólen que causa rinite? Não, ele é a maior causa da rinite. tá. Aham. Ele é a maior Porque eu causa acho da que rinite. aqui no sul Só a que gente tem uma antes- questão de umidade. Só que E eu antes- vejo que é uma março coisa a local, julho é o período. porque o Alexandre sofre muito com rinite quando está aqui, né? Sim. Por conta da umidade que tem aqui, Aqui em no outros lugares. estúdio? Não, no sul. Essa aqui no não sul. é pra ele. Entendeu? Ele tem que estar em outros lugares. É que melhor. dependendo do lugar que tu tá, tem mais ou menos umidade. Por exemplo, tu tá aqui em Porto Claro. Alegre, tu vai a Sim, Pelotas, sim, é muito mais úmido. úmido É ainda do que verdade. aqui. E É tu vai a verdade. Aí tu Bagé, vai a menos. São Paulo, É é verdade. úmido, Por vai isso que o ao Rio, já Alexandre é não viaja menos, pra ti. entendeu? É mais Exato. seco o lugar É. e tá. É. Muda. Tá bem. Tá. Mais um destaque do Pretinho, destaque, meu irmão? um jovem holandês da pena. Da Holanda, Burbo. Da Holanda, eu não tem? sei se ele se ele está na Holanda, mas ele é da Holanda. Nascido na Holanda, é holandês, Burbo. Jovem holandês. Vamos lá, Burbo, tamo. Puta, eu vou te jogar essa lata de leve na Faz testa. isso, faz Ah, isso. joga, Não, joga, mas joga. primeiro Bebe toma. primeiro, É, bebe exato. primeiro, porque, Não, mas né? aí não vai machucar, vazia. É, mas Mas é aí pra, vai ficar só com pra mais assustar. energia, Mas vai aí jogar tu mais joga forte. e eu dou um cotovelaço. Tá. Eu te Joga, ajudo. joga em mim, mas joga, joga, joga. Jovem holandês acorda de cirurgia no joelho falando apenas inglês. Ah, ele é uma se coisa esqueceu do boa. holandês. Acontece, Não é? acontece, já vi no Google. Síndrome do sotaque estrangeiro. Eu não sabia que essa Cara, vou te dar doença um existia. toque. Não sabia que essa doença existia, de repente pode ser disso que o Rafinha sofre. É, às vezes eu só falo inglês. Não, mas Sem operar o joelho. Sem operar o Imagina joelho. se opera. Normal. Eu durmo normalmente muito. é causado Mas por foi o nariz. uma forte injeção de anestesia no corpo. Essa é uma doença que Tá, ela- mas só um pouquinho. O menino já falava inglês, Não. mas tem uma outra língua. Não, aí que tá. Ele é holandês, Rodrigo. Portável lá dentro. Ah, depois o cara vê que é, né? Eu fiquei lá, nada aconteceu, não fiz é nada. E dos outros 3, um só fez. Ah, E não era nem o filho dele. É, olha aí. E aí, cara, foi meio traumático aquilo. Anos depois eu vim Tu volta lá. a namorar a filha dele. Olha Ui. só. Do cara que te levou. Do cara que me levou. Que loucura. Ui. Namorei a filha dele. E ela sabia desse episódio? Aí eu contei o episódio pra ela, olha aí. obviamente. O seu pai, E hein? ela disse assim, ô pai. E ela, tipo isso, o meu pai não tem Ô, jeito. Né? pai. As crianças Mas já é que entraram na culturalmente eu escola acho que os agora. homens tinham muito isso, né? Mas Meio é que uma que tinha, obrigação de claro, proporcionar a de tu iniciação não sexual. ser mais Mas, livre. gente, isso é tão machista É e muito, é tão claro. prejudicial pro menino, porque É muito ruim. talvez nem seja o momento dele ainda, talvez não seja a experiência que ele quer viver. Exato.
Sabe? Alguns, né, e aí Rodaica? tá. Ai, mas pelo amor de Deus, sabe? Não, Rodaica, eu vou as falar crianças aqui, aí então. entram. Eu vou falar A aqui. única Eu coisa que até vou te aconteceu dizer comigo. assim, ó, Eu se fosse uma perdi experiência Não, não, incrível, que tu moça vai da num lugar vida. incrível Isso, e vai maravilhoso. encontrar aquela É, mulher não, que é o não, padrão de beleza que o Não. menino vê na revista. Isso. Mas dificilmente Eu também perdi, não eu era. perdi a virgindade namorando. Mas antes, uns primos meus de Guaporé disseram assim, ó. As crianças já entraram agora, eu acho que dá pra falar, Ah, né? então eu acho que não, escolhe as sabia? palavrinhas. Mas tu já Não, avisou, ele já assim, avisou. não, escolhe Baixou as o volume e palavrinhas. baixou. É, na real, Ela. ela... Não, tu vai conhecer uns peitinhos diferentes. Daí eu entrei no lugar, só uns toquezinhos assim, tinha umas pipocas. Tu tinha quantos anos? Popcorn? 15, tinha umas era pipoquinhas, matinê. queijinho, pum, e aí pá. Mas não rolou nada. E 2, Tinha 3 queijo beijinhos. pra comer e pipoca. Não, não tinha beijinho é bom, pipoca. beijo. Pipoquinha. Pipoca, Tá. Hollywood na mesa, até deu uma tragada. É, porque eu meu fiquei Deus do nervoso. céu. Eu não podia ver uma fumaça. Vai, era uma coisa Ah, linda. pipoca e teta, que Mas baita depois- tarde. Ali no Bah, exemplo. pipoca com teta. Coisa linda. Eu vou contar. Baita Pipoca tarde. e teta na tarde, por aqui. Eu Bah, perdi que a minha baita filme virgindade. da sessão da O tarde. que é? Pipoca e Ela ficou teta. debochando aí, Não fala. é deboche. Ela tava Não é deboche, debochando. não é deboche. Como é que tu perdeu? Eu, com a profissional do sexo. Eu Ah, também. que Não é piada. Eu Isso é também, triste, isso foi é horrível, triste. Não é triste. horrível. Foi bom? Péssimo. Não, foi a minha legal. foi horrível. A minha tava sem nenhuma vontade, cara. Tu também foi na profissional? Da profissional. Eu perdi. A minha os foi assim, amigos ó. meus Isso aí. estavam indo numa casa, perto da casa dela, ali perto da Coriga, Rafinha. Ah, eu Era sei ali qual perto é. da Coriga, tinha uma casinha lá que as gurias Sim. atendiam. Acho que é do Casa lado de um Beck, posto ali. Eu Casa saí Beck. numa noite nessa. Atendiam. Ué, Numa cara. noite tipo essa do Fetter, assim, tava- chuvosa, já tava um clima ruim, assim, já entrei frio na casa, gelada, cara. Bah, o E troço. aí, cara, Os caras não foi pegar uma legal. coisa ali, não pega Eu mais. cheio de expectativa, Nós tava cara. jogando muito isso. louco. Nós tava jogando Foi sinuca. péssimo. Eu, o Flores, o Rabicó e o Gordo Pablo. E o Gordo Pablo falou: Gordão, é hoje que nós vamos tirar essa virgindade. Entra no carro. Chegamos na frente do Josefines. Aí, Josefines. aí a primeira Você que era em veio. Rio Grande? Claro que sim, Big River. Ah, que Aí veio a moça, muito bonita, e aí ele negociou com ela. Quanto? Aí o valor lá negociado. E aí, só que ela falou, eu saio às 2. E era 11. Ah, 3 horas? Não. Era 11 da noite que a gente foi lá, Ah, ela ia saía às fazer um 2. extra. E aí ela, não, vai na minha casa. Eu falei, vamos na casa dela então. Ah, tá. Aí fomos jogar um snook de novo. E os guri, vai tranquilo, Aí tu relaxa. 3 horas tal. de ansiedade 3 aqui, ó. horas de Imagina. nervos. Eram 2 3 horas de bola 8 aqui. Cara, ó. e eu nervosaço, aí os guris vão comer um X. Eu falei, não, eu vou. não. Aí chegamos na casa da moça, os guris me largaram. Coisa hoje. Aí subi com ela, aí a melhor frase que eu ouvi foi assim, ó. Tu te importa de eu tomar um café antes que eu tô com fome? Aí que deprê, aí eu falei, pera, eu esperei 17 anos, eu espero 10 minutinhos. Aí ela tomou um café, aí fui comendo bolachinha, tomando um Nesquik, conversando comigo, falou da vida dela, né, que contou de onde ela era e tudo mais. E aí daqui a pouco ela pegou e falou, vamos? Eu falei, vamos. Vamos ali. Bah, que troço emocionante isso, E aí, cara. Bah, que horror. mas acontece, referência. 20 minutos para as 2 da tarde. cara? Vou abrir aqui o meu Eleve. Opa, qual o sabor esse aí? Esse aqui é morango e melancia. É bom demais. Quinta-feira é a nova sexta. E se tu é desses que não quer deixar a energia cair no meio do rolê, tem que experimentar o Eleve Energy Drink, o energético da Fruc Bebidas. O Eleve é saboroso, refrescante e te mantém ligado por muito mais tempo. Perfeito para acompanhar a vibe da galera e fazer o rolê durar muito mais. Eleve Energy Drink, o energético oficial dos inimigos do fim. Tem 7 sabores. O que tu queria fazer aí, ô Ivan? Não, depois eu queria um ali. Hã? Quer um golinho? Não, Por favor. Por que não? Ah, não se toma, toma um inteiro. Não tem que dividir, Mas cara. o que é isso, gente? Não, eu não divido. Tem eu tô, pra todo eu mundo. tô te doando o meu Eleve. Ah, por bom, favor. aí é outra coisa. Essa coisa de cada um dá um beijo na lata não me pega. Tô te doando o meu Ah, Eleve. bom, aí é- Experimenta. Primeira vez que tu vai tomar um energético? Primeira vez, cara. É mesmo, Ah, deixa eu dar cara. um gole, então. Dá um golinho aí. Primeira vez que eu dou. 7 sabores incríveis e inclusive no zero açúcar. Aponta a câmera do telefone aqui pro QR Code da nossa tela para cair dentro do @Eleve Energy Drink no Insta e também para acompanhar todos os movimentos do Eleve Energy Drink. Experimente o novo inimigo do fim. E aí, gostou, Ivan? É muito bom. É diferente, né? É diferente de tudo que tu já experimentou na vida, né, Ivan?
Ah, gostoso. Se ele só toma corote na rua, né? Isso aí é uma delícia. Que isso, Que legal, que legal. Ah, não, a botar Parabéns, saúde. Me dá ele. Te dá todo ele, Vou todo levar- ele. É vou- teu, vou pode guardar tomar. pra- Tem um pra mim ali na geladeirinha. Guardar pra ali. amanhã. Não, guarda pra amanhã. Toma agora, amanhã eu te dou outro. Vou dar um calibre É a de avião, síndrome da então. escassez. Vou dar um calibre. Eu vou dar a calibre. Eu acho que sim. Também. Eu adoro esse personagem. Tem a ver com Também. pênis? Também. Ah, o Tiquinho é o Tiquinho. O Tiquinho faz acontecer. 10 Né? centímetros. É um monte, né? Isso. Bom, enfim. 10 é um monte na garrucha. Eu vou tentar mudar os termos aqui, tá? Franguinho assim, ó. Sininho de 10 centímetros. Tá. Opa, entendi. Sininho Já bateu o sininho. de 10 centímetros. Baralhinho. Rodaica, Eu tô te ouvindo. Sininho de 10 centímetros. pegou? Peguei, óbvio, né? Este e-mail é pra contar uma história engraçada do meu irmão, que inclusive já é falecido. Ah, que bom que tu avisou. Que bom que tu... Quero que fique Te agradeço. eternizada essa história num episódio do Pretinho Básico. Estávamos um dia ele e eu conversando e comecei a explicar que existem vários tipos de corpos femininos e que algumas mulheres têm o sininho um pouco mais avantajado, outras um pouco menos, outras têm o sininho bem escondidinho. Eis que ele me pergunta: mas existe sininho de 10 centímetros? Ah, não era de pênis que ele tava falando. Agora eu entendi. E aí ele responde pro irmão dele, cujo nome é Léo: Olha aí. não, Léo, Eu não tenho. 10 centímetros já é demais. Ih, o mano. O mano que- caiu. Ao que o Léo O responde: mano caiu. puta merda, chupei. Meu Deus. Tá bom. Foi bem, foi bem. Foi bem. Muito bom. Ah, eu não sei, porra, é? Não. Aê, para. A história é ótima. Ah, bom. 12 minutos para as 2 da tarde, um rápido show do intervalo. A gente já volta com o Pretinho Básico. Segura a onda aí na Atlântida com a gente.